estamos aqui no canal Mistérios da Razão. Agora vamos falar efetivamente de adição e subtração de frações, ok? Só que vamos falar dessas operações quando os denominadores forem iguais. Essa é a parte mais fácil quando se trata de operações de frações, ok? Então, eu tenho aí 2/5, que é como se lê, ou seja, você vai ler o numerador como 2 e o denominador como quinto. Então, nós temos 2/5, ok? O que significa 2/5? Significa que eu tenho duas partes de 5 partes, né? Lembrando que o denominador é a quantidade de partes que foram divididas. Lembra da pizza? Se a pizza for dividida em 5 partes e você pegar duas partes dessas 5 partes, então você tem 2/5, ok? Isso é o que significa 2/5. Mais 4/5. Ou seja, 4 partes de 5 partes, ok? Isso é igual a quanto? Bom, vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer quando você tem uma soma de frações com denominadores iguais, observe, os denominadores são iguais. Nesse caso aqui é 5 e 5. O que você tem que fazer quando você tem uma situação assim? Ou seja, soma de frações ou subtração, tá? Com denominadores iguais. É simples. Você simplesmente copia o denominador aqui, como eu estou fazendo, depois do igual, e você soma o numerador. Se aqui fosse subtração, ao invés de mais fosse menos, você iria subtrair e o resultado você coloca aqui. Qual é o resultado aqui? Não é 2 mais 4 igual a 6? Então você coloca. E tá aí. Esse é o resultado então da soma dessas duas frações. Isso significa que se tem um inteiro mais um quinto. Ou seja, se você pegar um inteiro mais um quinto, você vai ter de fato 6/5. Digamos que você corta uma pizza em 5 partes. E você pega essas 5 partes para você. Ok? Faça isso. Imagina aí. Então você tem 5/5, você tem um inteiro da pizza, você tem, né, a pizza inteira. Agora, digamos que tem uma outra pizza aí, você também corta ela em 5 partes. E você pega apenas um pedaço dessas 5 partes. Então você tem aquela pizza inteira, que são 5/5, que forma esse inteiro aqui, mais 1/5. Certo? E aí a gente tem 6/5. Foi esse o resultado dessa fração aqui. Isso tá claro aqui, ó, porque se eu tenho 4/5, só falta aqui um pedaço para fazer o inteiro, tá vendo? Só que eu peguei depois mais 2/5. Então eu peguei em excesso, né? Ficou um inteiro, isso aqui todo, mais um pedacinho, né? Mais um quinto, ok? Então é isso. Então olha a representação aí, ó. Eu tenho a representação como barrinha. Observe que essa parte de azul aqui são as partes que eu peguei. Então foi dividido em 5 partes. Eu peguei 2 aqui. E depois essa outra fração também foi dividida em 5 partes. Eu peguei 4. Qual é o resultado disso? É um inteiro, ó. Aqui observe que são 5. Peguei as 5 partes. Só que, como tem um em excesso, né, ó, observe que se eu pegar esse bloquinho aqui e colocar aqui, completa um inteiro, tá? Aí fica faltando mais um aqui, ó, certo? E aí eu represento assim, mais esse inteiro que sobrou aqui. Eu peguei esse, coloquei aqui, deu um inteiro, só ficou faltando ainda 1/5. E aí eu coloco aqui. Se eu somar, faz então os 6/5, ok? É isso. Olha só, 1/5 mais 1/5 mais 1/5 mais 1/5 mais 1/5
formam 5/5, que é o inteiro, ok? Aí, 5/5 é o inteiro. E esse pedacinho que sobrou, tá aqui, tá? É 1/5, ok? Agora vamos, um exemplo 2 aí. Eu tenho 3/7 mais 4/7. A mesma coisa. Eu pego o denominador, pois eles são denominadores iguais, copio o denominador e faço a soma em cima. Quanto que dá 3 mais 4? É 7. Tá aqui. 7 dividido por 7 é um inteiro. Então vamos ver aí como que fica na representação dos bloquinhos. Então aqui, ó, eu tenho 1/7 mais 1/7 mais 1/7. Lembrando que aqui, ó, foi dividido em 7 partes. Então eu tenho 1/7 mais 1/7 mais 1/7 dá 3/7. Mas aí aqui eu tenho 1/7 mais 1/7 mais 1/7 mais 1/7 são 4/7. Se eu pegar esse bloquinho aqui, ó, e colocar aqui, né, e esse colocar aqui, tá? E esse colocar aqui, preenche tudo e nós temos, né, um inteiro, certo? Ou seja, pegamos todas as partes, né? Pegamos então 7/7, ou seja, pegamos um inteiro. 1/7 mais 1/7 mais 1/7 mais 1/7 mais 1/7 mais 1/7 mais 1/7, ou seja, pegamos 7/7. E o resultado disso é o inteiro. Tá aí, ok? Esse então foi o exemplo número 2. Agora vamos para o exemplo 3. Então eu tenho aqui 2/8 mais 3/8, a mesma. Aí aqui tem mais um número, ó, mais 1/8. Então eu tenho 2/8, 3/8 mais 1/8. 3 frações. Poderia ter mais frações aqui com denominadores iguais e não ia mudar a forma como eu iria fazer esse cálculo. É a mesma coisa. Repete o denominador, que no caso aqui é 8, ó, ok? E soma os valores em cima. 2 mais 3 mais 1. 2 mais 3 é 5. 5 mais 1 é 6. E o resultado? Então nós temos 6/8. Agora, veja bem. O 6 e o 8 pode ser dividido por 2. Se você observar, ó, 6 dividido por 2 dá um número inteiro e 8 dividido por 2 também dá um número inteiro. Então, toda vez que você tiver um numerador e um denominador que possa ser dividido por um mesmo número, seja por 2, por 3, por 4, por 5 ou qualquer outro número, se o denominador e o numerador puder ser dividido por um único número, você deve fazer. Esse processo chama-se simplificação, ok? E sempre é importante estar fazendo isso, tá? Porque fica mais elegante, tá bom? E os matemáticos prezam muito pela elegância. Então, nos livros de resoluções, vocês verão sempre frações simplificadas. Por isso que é importante simplificá-las. Então, vamos simplificar aqui, ó. O 6 é divisível por 2. Então, o resultado de 6 por 2 é 3. Tá aí. E agora, o 8 tem que ser divisível por 2. Você não pode dividir por 2 aqui e 3 aqui. Ou então, 2 aqui e 4 aqui. Não. Os dois números têm que ser divisível por 2. Então, eu peguei o 6 dividido por 2, deu 3. Então, aqui tem que ser o 2 também. Se caso você vê que os dois números não dá para dividir por um único número, então quer dizer que a fração não pode ser simplificada. E aí acaba a conta, tá? Mas nesse caso aqui, vamos lá. Esse caso aqui, o 8 e o 6 dá para dividir por 2. O 6 dividido por 2 é 3. E o 8 dividido por 2 é 4. Tá aí. E aí nós temos a fração simplificada. Ok?
Tá aí. Essas duas frações produzem o mesmo resultado, o mesmo valor, que é 0,75. Quando você tem duas ou mais frações que representam o mesmo resultado, essas frações elas são chamadas de frações equivalentes, ok? Então a gente vai ver isso no próximo vídeo, mas é importante que você saiba que quando duas frações produzem o mesmo resultado, elas são chamadas de frações equivalentes. Então você pode ter frações diferentes, como é o caso do 6/8 e o 3/4, só que elas representam a mesma coisa. Elas representam 0,75. Aqui é a forma decimal dessas duas frações. Lembrando que a gente está trabalhando com números racionais, tá? E números racionais são tanto frações quanto decimais, ou seja, são tanto frações quanto número com vírgula, tá? Veremos mais sobre isso adiante, ok? Esse 6/8 na representação aqui da barra significa um objeto que está cortado em 8 partes iguais, né? Lembrando que o número de baixo significa o quanto que você fracionou aquele objeto. Então nesse caso aqui ele está fracionado em 8 partes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E a parte de cima, nesse caso é o 6, são esses blocos em azul. Observe que nós temos 6 blocos em azul. Então tá aí. Esse 6/8 é igual a essa barra representada aqui, tá? Cortado em 8 partes, e dessas 8 foram retiradas 6 partes. E lembrando que isso aqui é igual a isso aqui, tá? Então nós temos aqui nós temos uma barra cortada em 4 partes iguais, e dessas 4 partes aqui foram tiradas 3 partes. É claro que as representações são diferentes, mas significa a mesma quantidade. Para você ver por que aqui são diferentes, observa lá o exemplo da pizza lá atrás, que você viu que ela foi cortada em 8 partes iguais, e dessas 8 partes foram retiradas 4 partes. Só que o círculo lá que eu representei, que eu chamei de pizza, né? A pizza foi dividida em 8 partes. Mas lembra, quanto mais partes você cortar um objeto, menor são essas partes. Deixa eu só colocar aqui para você ver. Aqui é a mesma coisa da pizza aqui. A mesma coisa do problema da pizza. Se você não entendeu, vem aqui, ó, a pizza inteiro. Depois você cortou a pizza em 2. Você pegou esse pedação aqui. Depois você cortou a pizza em 4. E você, dessas 4 partes, você pegou 2 pedaços. São 2 pedaços menores, mas são equivalentes a esse pedaço aqui grandão. Aqui é um só. Só que esses 2 pedaços aqui menores representam esse daqui. Depois você dividiu a pizza em 8 partes iguais, e dessas 8 você pegou 4 partes. Ou seja, essas 4 partes também é igual a essa parte grandona aqui, essa metade aqui. Ou seja, são pedaços equivalentes. Você pegou aqui um pedaço, aqui você pegou 2 pedaços, e aqui você pegou 4 pedaços. Então aqui você pegou um único pedaço, mas pegou metade da pizza. Aqui você pegou 2 pedaços, só que pegou 2 pedaços menores. Aqui você pegou 4 pedaços, só que pegou pedaços menores ainda. De modo que em todas essas figuras você pegou metade aqui, tá? Ó. Então 4/8 é igual a 2/4, que é igual a 1/2. Representa a mesma coisa, representa metade. É o que eu quero dizer lá no exercício, no exemplo 3, ok? Então vamos voltar lá. Então voltando aqui, só para vocês entenderem, então eu mostrei novamente aqueles slides lá, para que você possa entender por que
embora essas duas frações sejam a mesma coisa, isso aqui seja diferente. Ou seja, aqui você tem 3 pedaços só. Só que esses 3 pedaços é o dobro desses daqui, tá? Por quê? Porque aqui não é o mesmo inteiro, aqui não é o mesmo objeto. O objeto ele não muda de tamanho porque você corta ele em mais pedaços. O que acontece é que esses pedaços que você corta, quanto mais pedaços você cortar, menor serão esses pedaços. Aqui você pegou o mesmo objeto e cortou em 4 partes. E aqui é o mesmo objeto cortado em 8 partes. E você pegou a mesma quantidade aqui que pegou aqui. Só que aqui que você pegou 3 pedaços com o dobro desse daqui. Por isso que aqui, ó, você pegou 6 pedaços, mas equivale a apenas 3 desse daqui. Entendeu? Então é isso que tá então a comparação dessas frações e dessas representações. Mas lembrando, é a mesma coisa. A mesma quantidade que você pegou aqui foi o que você pegou aqui. Então se você pega uma pizza e divide ela, por exemplo, em 8 pedaços e você pega 6 partes, é a mesma coisa de você dividir ela em 4 partes, depois pegar 3 partes dela. É a mesma coisa, você vai pegar a mesma quantidade, ok? Bom, vamos para o próximo slide. O próximo slide fala o seguinte: temos uma subtração de frações com denominadores iguais, tanto na adição quanto na subtração de frações com denominadores iguais. Você vai manter o denominador e fazer a conta normal com os numeradores. Então vamos lá, ó, mantemos o denominador e subtraímos, nesse caso aqui, o 7 menos 1. Se fosse um mais aqui, seria 7 mais 1, ok? Então, o resultado aqui é 6. Então tá aí. Não é difícil fazer operações de adição ou subtração com denominadores iguais. Mantém o denominador e faz a conta com os numeradores, ok? Certo? Lembrando que aqui, ó, dá para simplificar. Então devemos simplificar esses dois números por 3. Porque o 6 e o 9, dá para dividir por 3. Então essa fração deve ser simplificada. A gente também chama a fração simplificada de fração reduzida ou fração irredutível, ok? Então vamos lá, 6 dividido por 3 é 2. E agora devemos também dividir o 9 por 3. 9 dividido por 3 é 3. Então eu tenho uma fração simplificada aqui, 2/3. Não dá mais para simplificar, então acaba a conta aqui. A gente chama a fração simplificada também de fração irredutível. Por quê? Porque ela não reduz mais do que isso, ok? Então quando você ouvir falar de fração irredutível é porque ela está simplificada ao máximo e não é possível mais simplificar. Ou seja, temos duas frações aqui que produzem o mesmo valor, elas são equivalentes. Eu espero você na próxima aula para que a gente possa dar continuidade ao estudo de frações e iremos falar de frações equivalentes, ok? Se inscreva no canal Mistérios da Razão e deixe seu like e ative o sininho, beleza, galera?